gente falou e já entramos em consenso aqui, embora não tenhamos acertado muito, a respeito da dublagem do Flashman, né? Que ela é realmente diferenciada, ela tem um elenco bem reduzido. E eu lembro uma vez um texto, deixa eu abrir um parênteses para citar um colega, um amigo do Rio, Yuri Calandrino. Ele fez um texto uma vez para um site chamado RetroTop, que falava, assim, um texto muito grande, muito abrangente, sobre a dublagem de Flashman. Muitas verdades, muitas boas análises, né? E recentemente, como eu disse que eu terminei de rever ontem, acho que o único personagem no Flashman que realmente troca de voz, com exceção do Barak, né? No flashback, na última vez que ele aparece, quem dubla é o Líbero. Mas a personagem que aparece em 2 capítulos e muda é a Sumire. A Sumire, no capítulo da ressurreição do robô, ela tem uma voz. Vamos nos divertir com as dificuldades, assim como as ondas do mar brincam com os rochedos. Vamos subir alegremente pelas encostas da dificuldade, assim como os macacos. Sumire! E depois no Amor Fantasma, como que é? Márcia Gomes. É a Márcia Gomes. Íamos à escola, brincávamos com todos, chorávamos e ainda nos apaixonamos. A primeira voz da Sumire também é desconhecida. Não por mim mais, e nem por todos a partir de agora. É a Marta Giachetta. Era filha do Líbero. Cara, tantas pesquisas, mas foram anos para descobrir isso aí. E assim, eu já tinha essa dúvida, porque uma vez eu achei um filho dela e comecei a perguntar. Ele começou a responder e tal, mas nunca conseguia chegar na confirmação, que era o quê? Eu queria falar com a mãe, para ter certeza e tal. Aí um dia, quando em 2019 a Nair mudou para cá, na cidade vizinha, eu falei com ela e comentei isso. Ela falou: Ivan, o Líbero levou a filha assim, para dublar uma época e tal, mas ela ficou pouco tempo. E aí eu mandei um clipe de voz para ela, a Nair ouviu e falou: não, tu não tem nem o que ver. Ela, inclusive, mandou para ela, para essa Marta, e ela ficou muito contente e tal, mas eu nunca falei com ela. Ela aparece também, ela tem outras pontas também, no capítulo do que o Zé Skonder volta, acho que Férias Secretas, né? Sim. Ela faz a menininha lá. Puxa, eu não sabia que as férias eram uma coisa tão boa. O quê? Na época em que o tio era criança, não existiam férias? E o capítulo Férias Secretas tem mais uma grande curiosidade, que foi o quê? O primeiro capítulo em que Elcio Sodré e Mauro Eduardo puseram as vozes em Tokusatsu na vida. O Mauro Eduardo, ele não tem lembranças disso, mas o Elcio já falou que foi a primeira, eu mostrei para ele a cena, há muito tempo atrás, talvez hoje ele nem se lembre mais. Mas não, falou, falou Oi? na nossa live, falou na Na nossa sua live live? do Elcio. Um pescador Nós ilha, falamos pra Isso. ele, nós falamos pra ele. Isso, isso. Eu mandei pra ele essa cena, ele olhou e falou: cara, no tempo de Orkut isso ainda. Ele falou: você não acredita, mas essa cena foi a primeira cena que eu vi no telão, que eu tava sentado, o Líbero falou: vem aqui, encosta aqui, faz um suja. Era pra falar algumas coisas em vozerio lá, e aquele vozerio é do Mauro Eduardo e é do Elcio. Vamos logo! Ai, meu Deus, o que está acontecendo por aqui? Socorro! Depressa! E a outra pescador, coisa... né? Pescadores lá. Isso. Pescador, é. E esse menino que aparece, que é o filho, você vai lembrar, Guache, o casal que foge do Zé Skonder é o Baroli e a Ivete Jaime. Puxa, querido, que coisa chata que aconteceu ontem à noite. Será que o Gol está bem? Será? Shhh. As crianças estão de férias. É melhor não tocar nesse assunto. E o menino é aquela voz que apareceu algumas vezes em Flashman também. Os Flashman acalmaram o tumulto causado pelo aparecimento do fantasma. Graças a isso, pudemos passar umas férias muito legais junto ao tio Go e seus amigos. E ponto final. O Mauro Eduardo, quando começou a dublar, levou o irmão dele, Paulo. Ele tinha 2 irmãos, o Paulo e o Fábio. O Paulo dublou todas as vozes do menininho que aparecia com a do Computer Boy do Google Blue em Flashman. E não dublou mais. E depois, no Google Five, no ano seguinte, em 90, ele levou outro irmão, que foi o que fez o Google Blue, o Computer Boy do Os dois eram irmãos do Mauro Eduardo, isso? Isso, os 2 irmãos do Mauro Eduardo. Paulo Lima e Fábio Lima. Principalmente em produções duradouras, pegar essas séries tem 50 episódios, né? Foi muito feliz, porque, de fato, o Líbero era o melhor diretor na época. Ele era o master, a coordenação artística da Alamo. A Nair teve que assumir uma bucha depois que ele morreu. Já estava beliscando algumas coisas de direção há algum tempo, mas ela mais ajudava ele do que qualquer outra coisa, do que realmente assumir a parada toda. Ele cuidou da direção também, bastante coisa de Jaspion, mas foi, como eu falei, Jaspion não foi a melhor pra mim por causa dessas trocas, porque foge da alçada da direção, foge do comando de quem montou tudo. Só que Flashman foi muito feliz, interpretações impecáveis,
os melhores antigos nos vilões. Cara, aquele baraque é coisa de louco com o Borges de Barros. O acolhimento caloroso de Deus Taitan me comoveu. E fiquei decepcionado com a frieza de Mess. O Breta sempre foi, durante muitos anos, por conta do Red Flash, meu dublador favorito. Encaminhar o inimigo até aqui. Deus Taitan, você foi um grande homem. O Bretas falou que muitas vezes ele gravou o Flashman, depois de um tempo não correu mais. Mas eles ensaiavam e eles tinham o áudio. Aí na hora de gravar, algumas vezes não tinha mais, principalmente no início. Então ele tinha principalmente que seguir a movimentação feita pelos atores. Então, porque o refração ele descia e depois fazia o movimento, né? Refração! Flash! Visor, combate! Então era uma coisa que tinha que dar punch. Ele falava que o líbero ficava na frente da bancada, regendo o pessoal para a hora que ia fazer. É aqui, é assado, aqui sobe, aqui termina, vai você, e a última é a Cristina Rodrigues fazendo a Lu. Que pisa no pé dele. Nossa. Que pisa no pé dele. Calcanhar. É isso, gente. Agora eu entendi. A gente gravava junto, tinha que ficar junto ali, né? Porque os comandos eram dados e a resposta tinha que ser em uníssono. E o divertido dessa história é que o Líbero Miguel ia para frente da bancada, ficávamos os 5 ali espremidinhos, eu mais alto ficava atrás, e os baixinhos mais na frente. Camarão baixinho, Laranjeira baixo, e a Cristina Rodrigues também mais baixinha, e Lúcia. Então eu ficava lá atrás, e ele ficava na frente regendo. Então ele dava o sinal, eu entrava. E aí os outros também para fazer, ele fazia a mesma coisa, porque se um errasse, tinha que repetir. E virava e mexia, a gente errava, né? Claro, aquele para fazer o comando estelar. Ele dava para mim e eles, Flashman, Cosmic Vulcan, tarará, era tudo junto. E ele se divertia, ele fazia piada, ele tirava sarro, ele transformou aquilo numa grande diversão. Acontecia eu, por exemplo, com a Cristina Rodrigues, tinha uma história de que eu achava ela meio antipática, ela me achava meio antipático, a gente não se cruzava muito, não se bicava muito, aquela antipatia de cara que você tem assim, que você sabe que não tem um motivo. Não tem um motivo muito claro, nem nada. Mas tinha uma certa antipatia entre mim e ela. E é engraçado que um dia a gente voltando, eu andava de ônibus, e eu indo para Alamo cedo para gravar Flashman, e ela estava no ônibus. Ela veio e sentou-se do meu lado. Oi, Bretas, tudo bom? Eu falei, oi, Cristina, como vai? Tudo bem? Ela falou assim, eu sinto que você não vai muito com a minha cara. Aí eu fiquei super sem graça. Não, que isso, é pressão sua. Eu não sabia onde enfiar a cara. Não, que isso, Cristina. Não, eu acho que vocês não vão com a minha cara. Por que será? Aí a gente mexe aqui, vê dali, para ver... Bom, acabamos descobrindo, conversando, que toda essa certa antipatia nasceu do seguinte. Eu tenho um pé muito grande, né? Eu calço 43, eu sou alto, eu tenho 1,87, e ela pequena ficava na minha frente sapateando nos meus dedos durante a gravação inteira. Ela ficava pisando no meu pé com salto. E eu não podia gemer, não podia gritar e nem reclamar, porque estava gravando, né? Então essa antipatia nasceu aí. Ela falou, então é isso, é por isso que você fica com essa cara comigo, porque eu falei, claro, você fica pisando no meu pé. Descobrimos que era isso, a antipatia desapareceu como por enquanto e nos tornamos grandes amigos, somos amigos até hoje.